estarmos aqui reunidos mais uma vez, né, nosso segundo culto presencial. Eu creio que Deus tem preparado para as nossas vidas, para a igreja nesses dias é algo tremendo. Você crê nisso junto comigo? Amém? E só para completar alguns avisos que teve no Fique de Olho, reforçar que às quartas-feiras a reunião de oração, a gente mantém ela online. A gente não está com ela presencial ainda, vamos mantendo ela online. E na sexta-feira haverá reunião de mulheres pelo aplicativo Zoom. Então todas as mulheres estão convidadas, sexta-feira às 20 horas. A gente vai estar se reunindo pelo aplicativo Zoom, vamos estar mandando o link para você. Você pode convidar outras mulheres a participar. Você pode fazer o convite para a sua amiga, para estar participando junto com a gente. A gente tem um tempo só de mulheres, a gente vai ter uma palavra, vamos ter um tempo de oração. Nós cremos que Deus está movendo. Aquilo que o pastor André falou no começo. Os céus não estão em crise, os céus continuam, né? Deus realmente continua sendo Deus, Ele é soberano, as coisas acontecem e nós precisamos se manter dessa forma. Nós precisamos continuar se movendo, se mantendo, né, buscando a presença de Deus, porque Ele está sempre disponível às nossas vidas. Então, sexta-feira, às 20 horas, reunião de mulheres, mande o link depois para alguma amiga, convida, creio que Deus tem preparado grandes coisas. Amém? Então, hoje eu vou estar trazendo uma mensagem para vocês, mas antes eu quero orar. Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está, se você está aí na sua casa, poder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Falar, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por este tempo, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, que é redentora nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Senhor Deus, vem sobre as nossas vidas neste momento, Pai. Abençoa, Senhor, esse momento da palavra, que o Teu Espírito possa ter a liberdade no nosso meio. Que o Senhor possa me capacitar neste momento, derramar sobre mim a Tua graça, a Tua vida. Que não seja eu, mas sim o Teu Espírito sobre a minha vida. Eu oro também por cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Tanto aqui na igreja, como aonde estiver na sua casa, no trabalho. Que cada lugar, aonde essa mensagem chegar, o Teu Espírito, Senhor, possa gerar vida. Possa gerar realmente uma palavra rema aos corações. Possa gerar fé sobre os corações. É o que eu oro nesta manhã. Espírito Santo, nos fala conosco neste dia. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar hoje uma série nova que fala sobre oração. O título da nossa série é Crescendo em Oração. Vou estar começando a ministrar hoje, depois o pastor André também vai ministrar no próximo domingo sobre este tema. E hoje nós vamos começar então Crescendo em Oração. A mensagem que eu vou trazer hoje está baseada num livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? É um livro Crescendo em Oração. Ele é do Mike Bickle, é um livro excelente que tem todos os detalhes sobre a oração. Um livro que realmente vale a pena. Ele é grosso, né? Mas vale a pena você ler. Mesmo que você fique o ano inteiro lendo ele. Mas vale a pena. Então, hoje o que eu vou ministrar está baseado neste livro. E eu creio que aquilo que Deus ministrou ao meu coração, Ele vai ministrar ao seu coração também neste dia. Então, o que na verdade seria oração? Né? O que é a oração? A oração é uma comunicação, é o meio que nós temos de nos comunicarmos com Deus. Né? A forma que a gente pode se achegar e falar com Deus. Quando alguém chega e fala assim, eu vou orar. Isso significa que essa pessoa vai falar com Deus. Você automaticamente já entende isso. Quando às vezes a gente fala assim, às vezes lá em casa eu falo assim, André, olha a Esther aí porque eu vou orar. Tipo, ninguém vai me atrapalhar porque eu vou falar com Deus. Então, oração é um meio de nós nos comunicarmos, de falarmos com Deus. E quando a gente fala de comunicação, nós falamos também de diálogo. Na verdade, uma comunicação é um diálogo. Diálogo é o quê? É uma conversa entre duas pessoas.
Não é só uma pessoa que fala, mas sim duas. Uma fala, depois ouve, fala, ouve. E é essa forma que Deus deseja que nós nos comuniquemos com Ele, através de um diálogo, né? Quando eu falo com Deus e Ele também fala comigo. Eu preciso entender que os meus ouvidos precisam estar atentos também para ouvir aquilo que Deus quer falar. Muitas vezes nós não fazemos isso. Só nós falamos com Deus. Só nós falamos para Ele. Depois que a gente fala tudo o que a gente quer, a gente fala em nome de Jesus, amém. E vamos fazer o que a gente estava fazendo depois. Né? Quantas vezes eu já fiz isso? Então eu creio assim que o que Deus quer nos falar é que Ele também quer falar. Ele também quer se expressar. Então isso gera uma intimidade, isso gera um relacionamento. Deus, quando criou o homem, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, Ele criou o homem para ter um relacionamento com Ele. Era isso que Ele desejava, ter um relacionamento com o homem. Então Ele vinha todos os dias, a palavra de Deus fala que todos os dias Deus vinha para se relacionar com o homem, para conversar. Tanto é que quando Adão e Eva comeram do fruto, eles escutaram os passos de Deus, eles foram se esconder, porque eles viram que estavam nus. Então Deus pergunta, cadê você? Isso nos mostra que era muito comum Deus ir até o jardim conversar com Adão e Eva. E quando ele descia no jardim, ele já logo encontrava. Mas naquele dia ele não estava encontrando. Então isso fala que Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva. Eles se encontravam, eles conversavam, eles tinham tempo ali. Mas, como eu já falei, Adão e Eva comeu o fruto e o pecado entrou. Quando o pecado entrou, ele afastou o homem de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Então, quando o pecado entrou e nos afastou de Deus, afastou Adão e Eva de Deus, esse relacionamento foi quebrado. Essa comunicação que Deus tinha com Adão e Eva foi quebrada. Mas ainda assim, Deus, Ele é soberano, Ele já tinha um plano de redenção para o homem. Ele já tinha um plano, ele sabia que isso ia acontecer, e ele já tinha dentro do seu coração um plano de redenção, para ele poder se aproximar novamente do homem. Foi quando Jesus, o seu filho, veio ao mundo para morrer por nós numa cruz. Então, quando Jesus saiu do céu, de toda a glória que ele tinha, de toda a vida boa que ele tinha ali perto do Pai, do relacionamento que ele tinha com o Pai, ele abriu mão disso e veio para o mundo como um homem. A palavra de Deus fala que ele veio como um homem. Ele nasceu de uma mulher, mas ele veio ao mundo. Ele veio realmente para quê? Com um propósito. O propósito de nos aproximar novamente de Deus. E para isso, por causa do pecado, ele precisou se fazer pecado. Então, ele precisou morrer numa cruz. E quando ele morreu ali na cruz, ele morreu no nosso lugar. Era para eu e você estar naquela cruz. Era para eu e você termos uma vida de sofrimento. Porque nós pecamos, nós nascemos já com o gene do pecado dentro de nós. E Jesus, então, ele morreu. E ressuscitou no terceiro dia e trouxe realmente, ele se formou, ele se fez uma porta, como uma ponte, que nos leva acesso à presença do Pai. Então, através de Jesus, hoje, nós temos essa presença, nós temos esse acesso ao Pai. Eu posso ir orar, eu posso ter a comunhão que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden, hoje eu posso, através de Jesus. Por mais que eu falei, a gente nasce com o gene do pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Mas Jesus, ele é como se fosse um filtro. Vamos pensar assim, ele é um filtro entre nós. Eu gosto muito desse exemplo porque para mim foi muito esclarecedor entender como Deus olha para mim, como Deus me vê. Porque muitas vezes nós achamos assim, mas eu pequei,
eu sou pecadora, então eu não posso nem ir na presença de Deus. Eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de buscar a Deus, eu vou parar de orar, de ter o meu relacionamento com Ele, porque eu pequei. O pecado me afasta de Deus, né? Então, muitas vezes nós pensamos isso, ou até pensamos que nós não somos dignos de pedir algo para Deus, de orar por nós mesmos. Já vi pessoas falar que assim, olha, eu não consigo orar por mim mesma. Eu oro pelas pessoas, mas pedir para mim, eu não consigo fazer isso. Então, o que acontece? Jesus, isso faz parte do plano redentor de Deus. Jesus, ele é o nosso filtro. É como se você tivesse exposto ao sol. Eu estou lá, vamos imaginar lá numa praia, né, bem gostoso, tomando um sol. E eu estou lá. E de repente, entre eu e o sol, vem uma peneira. É colocada uma peneira entre eu e o sol. E essa peneira, ela está me impedindo, se eu for diretamente até o sol, vamos imaginar aqui, tá, gente? Se eu for subir e querer encostar minha mão no sol, essa peneira está no caminho. Eu não vou conseguir, não é verdade? Mas quem olha consegue enxergar o sol e o sol consegue me enxergar através dos furos da peneira. Jesus é como essa peneira. Deus, quando Ele olha para nós, é como um sol refletindo dentro de nós. Mas quando Ele me vê, Ele vê uma peneira. Ele vê Jesus entre eu e Ele. Jesus é essa ponte, né? Eu, pecadora, Jesus, o santo, puro, purificado, né? Aquele que realmente que aniquilou todo o pecado, e Deus. Então Deus consegue chegar até a mim. Consegue entender? Que eu consigo me chegar à presença de Deus através de Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele me vê através de Jesus. Então, Jesus é aquele que me purifica, é aquele que me santifica, é aquele que me dá o acesso à presença do Pai. É aquele que me deixa entrar e ter comunhão com Deus, assim como Adão e Eva tinham antes do pecado. Não significa que eu vou continuar pecando, então. Não, porque quando Jesus entra dentro do meu coração, Ele me transforma. Ele muda as minhas atitudes, Ele muda a minha forma de ver, Ele me transforma. Eu não sou mais a mesma pessoa. Mas também significa que através dele eu posso alcançar a presença do Pai. E com isso a gente pode ter o entendimento que Deus tem prazer de estar conosco. Quando eu estava pensando em toda essa obra da cruz, né, esse é o verdadeiro evangelho, né, a gente entender que isso é o evangelho. Eu nasci pecadora, eu pequei, mas Jesus morreu por mim numa cruz e hoje eu tenho acesso à presença do Pai. Isso é o evangelho de Cristo. E quando eu estava pensando nisso, eu comecei a entender e falar, Deus criou o homem simplesmente porque Ele tem prazer de estar na presença do homem. Simplesmente por isso. Então Deus tem prazer de estar na minha presença. Senão Ele não faria tudo isso. Não teria por que Ele enviar o seu filho para morrer numa cruz, para sofrer. Não teria o porquê de todos esses anos Ele ter um plano de redenção para toda a humanidade. Não teria o porquê disso. Tudo isso é porque simplesmente Deus tem prazer, obrigada. Deus tem prazer em estar conosco, em ter um relacionamento, em ter uma comunhão conosco. E quando eu nego estar em oração, quando eu penso que eu não tenho o privilégio de estar na presença de Deus, quando eu penso que eu não sou digno de estar na presença de Deus, eu não oro porque eu acho que Deus não me ouve, porque eu acho que Deus, eu sou tão pecador que eu não posso entrar na presença de Deus. Quando eu penso isso, eu deixo essas palavras entrarem dentro do meu coração, eu simplesmente estou anulando todo o propósito de Deus através de Cristo. Eu estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque esse sacrifício foi feito exatamente para isso. Para me aproximar da presença de Deus.
Então, eu preciso entender que eu sou pecador, eu sou. Mas Deus tem prazer na minha presença. Deus deseja estar comigo. Deus deseja estar com cada um de nós. E Cristo veio realmente, fez homem por esse motivo, por essa razão. Então, com esse entendimento, nós podemos entender que existem 3 formas de nós orarmos. Primeira é a forma de intercessão. Nós podemos interceder. É quando nós oramos uns pelos outros. Eu vou à presença do Pai e eu vou orar por uma outra pessoa. Você pode olhar para uma pessoa que está aí pertinho de você? Olha aí, veja, você sabe o nome dela? Então agora você vai, é uma só, você vai escolher uma só. Você vai fechar os seus olhos. E você vai repetir assim comigo. Senhor Deus, abençoa. Agora fala o nome dessa pessoa. Em nome de Jesus, que ela seja cheia da tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, nós acabamos de fazer uma oração intercessória. É quando eu oro abençoando o meu próximo, abençoando alguém, outra pessoa. Mesmo que eu possa conhecer ou não conhecer ela. Mas eu vou abençoar, eu vou orar, eu vou interceder, vou me colocar no lugar dessa pessoa. Segundo tipo, petição pessoal. É quando eu oro por mim mesma. Eu estou orando por mim mesma, pelos meus próprios pedidos, pelas minhas próprias necessidades, por aquilo que Deus tem para a minha vida. Uma necessidade que eu tenho, às vezes é uma necessidade financeira, às vezes é uma necessidade na minha família, é um sentimento, eu preciso perdoar alguém, eu preciso, uma necessidade minha, pessoal. Quando a gente fala, vamos orar pelos nossos pedidos pessoais, é isso, vou orar por mim. Então eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração, e pudesse pensar, e você que estiver em casa, faça junto com a gente, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, e agora você vai pensar, qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa hoje? E você vai orar assim comigo, Senhor Deus, eu apresento essa minha necessidade diante de Ti. Eu entrego ela nas tuas mãos e creio que o Senhor é poderoso para me abençoar. Em nome de Jesus, amém. Então, fizemos agora uma oração de petição pessoal. Eu pedi por mim mesma, meus pedidos, minhas necessidades. E a terceira seria a oração devocional. É quando nós nos relacionamos com Deus. Eu faço o meu momento de devocional, meu momento de se relacionar com o Pai. Isso pode ser através de uma adoração, de um louvor que eu tenho, um momento de louvor. Quando eu acordo, normalmente é meu momento, né, meu pessoal, é quando eu acordo, eu vou lá para o meu lugar, que eu sempre gosto de orar, e ali eu reconheço quem Deus é, eu falo para Ele o quanto eu preciso dEle, o quanto o meu coração realmente é dependente dEle. É quando eu realmente me relaciono com Ele. Simplesmente porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, porque eu amo Ele. Então isso é uma oração devocional. Vamos fazer? Então vamos lá, fecha os olhos, e agora de vez por mão no seu coração você vai erguer a sua mão lá para cima. Fala assim, Senhor Deus, eu quero te honrar e eu quero te adorar. Declarar que tu és o meu Deus e o meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, esse foi um exemplo de uma oração devocional. Quando você adora o Senhor, quando você faz uma oração de relacionamento com Ele. Deu para entender? Os três, né, são os 3 tipos de oração que nós temos. Eu queria que, se você tiver com a sua Bíblia, pudesse abrir em Efésios, capítulo 6, 18. Efésios 6, 18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica.
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Deus fala, orem no Espírito em todas as ocasiões. Deus deseja que em todos os momentos nós possamos orar. Estejamos em espírito de oração. A oração precisa fazer parte das nossas vidas em todos os momentos, né? E aqui fala, atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então não é só por mim, mas por todas as pessoas. Colossenses 4:2. Colossenses 4:2 diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Um outro texto da Bíblia que fala que nós precisamos nos dedicar em oração. Isso, mais uma vez, nos lembra que Deus tem prazer de estar conosco, porque Ele deseja que nós nos dedicamos à presença dEle, de estar com Ele, né, em oração. Então, hoje, o que eu quero te incentivar nesta manhã é realmente você a não somente pedir para as pessoas, ore por mim. Isso não é errado, nós devemos fazer isso, pedir para o próximo, para alguém, fazer um pedido de oração, orar, isso não está errado, não quero que você pare de fazer isso, mas eu quero que você vá além disso, eu quero te incentivar a você não só pedir para alguém orar por você, mas você mesmo crer, ter fé em orar por você mesmo. Você entrar neste lugar de oração, de orar por você, de orar uns pelos outros, de adorar a Deus, de você entender que realmente nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Porque isso vai gerar dentro de nós maturidade, isso vai gerar um crescimento espiritual, porque quando nós estamos na presença de Deus, isso nos faz crescer, a gente aprende mais dele, do caráter dele, isso gera um crescimento nas nossas vidas e também vai produzir fé. Isso vai gerar fé no nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer falar conosco nesta manhã, é que nós aprendamos a orar com fé. Você pode repetir isso comigo? Orar com fé. Então esse, na verdade, é o título da minha mensagem de hoje. Orando com fé. Eu creio que o que Deus quer nos ensinar nesta manhã é nós aprendermos a orar com fé. Você pode abrir em Mateus 17:20. Mateus 17:20. Diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Então ele fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda? Uma vez eu vi. Ele é bem pequenininho, muito pequenininho mesmo. Uma bolinha bem pequenininha. Então se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para uma montanha se mover. Já tem noção de como que é uma montanha se mover? Aos nossos olhos realmente é impossível, mas Deus está falando, você pode fazer aquilo que é impossível. Então, eu creio que Deus quer nos gerar essa fé que move montanhas, essa fé que faz o impossível, que consegue enxergar além daquilo que a mente humana é capaz de enxergar, mas enxergar o que Deus quer para as nossas vidas. Então, para isso, nós vamos ver 5 passos, vamos conversar sobre 5 passos de como devemos, de 5 passos que devemos dar quando oramos com fé, tá? Então, esses 5 passos, ele vai nos ajudar a perseverar em alcançarmos as respostas das nossas orações. São 5 passos que vão nos auxiliar a permanecer perseverante e nos relacionar para recebermos as respostas das nossas orações. Então, o primeiro é, verbalize os seus pedidos ao Pai. Nós precisamos dizer a Deus quais são os nossos pedidos. Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que eu penso,
mas Ele deseja que você fale para Ele. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Fala, apresentem os seus pedidos a Deus. Isso está falando que você precisa dizer a Deus quais são os seus pedidos, o que você deseja dele. Abrir o seu coração, aquilo que a gente falou, é um diálogo. Então eu preciso falar. Não é também só Deus fala, mas eu preciso falar. E muitas vezes nós desejamos, falamos assim, eu queria tanto um carro novo, eu queria tanto um carro novo, e fica. Queria tanto um carro novo, é um desejo que está no seu coração. E você falar para todo mundo, eu queria tanto que Deus me desse um carro novo, queria tanto, eu preciso, meu carro está quebrando toda hora, eu não tenho nada, sabe, eu não tenho dinheiro por enquanto, eu estou precisando de um carro novo. Meu carro está velho, para mais no mecânico ou na garagem do que andando na rua. Então, e você fica assim, vai levando a vida, eu queria tanto um carro novo. E você vai passar a sua vida inteira querendo um carro novo. Mas será que você vai chegar a conquistar esse carro novo? Quem pode nos dar e fazer um milagre? Se eu não tenho dinheiro para comprar, quem precisa fazer um milagre é Deus. Às vezes nós temos essa consciência de que Deus tem poder, mas nós não chegamos à presença dele e falava, Deus, eu quero um carro novo. E só você pode me dar esse carro novo, porque hoje eu não tenho dinheiro. Meu carro não para de quebrar. Eu necessito disso. E se você não chegar na presença de Deus e começar a dizer e apresentar diante de seus pedidos, Ele nunca vai te atender. Porque só vai ficar num desejo, numa vontade, em algo que você não disse a Ele. Então, eu creio assim, que Deus quer que nós chegamos à presença dEle e falamos, Deus, eu quero, eu preciso. Se o Senhor puder me abençoar, me abençoa, o Senhor tem poder. Então, nós precisamos apresentar e verbalizar diante de Deus tudo aquilo que nós queremos. Isso tudo vai gerar dentro de nós uma identificação. Vai gerar uma parceria com Deus. Porque quando eu falo com Ele, Ele se torna meu parceiro. E aí a gente começa a agir junto. Aí Ele, de repente, você tem uma promoção no seu trabalho, ou você consegue um trabalho que você vai ganhar 2 vezes mais do que você ganha, e aí você tem um dinheiro dentro do seu orçamento para pagar uma prestação de um carro novo, ou então alguém vai chegar na sua casa e vai falar assim, viu, eu estava orando no meu tempo de relacionamento com Deus, e Deus mandou eu te dar esse carro aqui, para você, um carro novo. Deus pode fazer. Deus pode fazer, mas se eu não falar para Ele, como Ele vai fazer? Nós entendemos que Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele deseja, aquilo que a gente falou, Ele tem prazer de estar conosco, então Ele deseja nos ouvir. Eu preciso falar isso para Ele. Segundo, receba os seus pedidos na esfera do Espírito. Então, eu preciso receber aquilo que eu pedi para Deus no meu espírito, primeiramente. Eu preciso receber aquilo que Deus tem primeiro dentro do meu espírito. 1 João 5,14. Diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui fala, aquilo que eu pedir, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai me ouvir. Mas como eu sei o que é a vontade de Deus? É tudo aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos aqui um livro cheio, um livro que vamos dizer assim, é realmente grosso, com umas folhas bem fininhas. Então isso, se fosse numa folha normal de um livro, garanto que ele ia ser muito mais grosso que isso. Mas o que contém aqui? A palavra de Deus. Aqui está a vontade de Deus. Então eu preciso entender, ler a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ler e entender o que está escrito aqui para eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, se o meu pedido é, Deus,
eu quero orar para que o meu pai seja salvo, para que ele conheça Jesus e seja salvo, para que ele vá morar com o Senhor na eternidade. Isso está escrito na Bíblia, que é o desejo de Deus para que todos sejam salvos. Jesus veio ao mundo para trazer a salvação para todo mundo. Então, quando eu oro por salvação, eu posso ter certeza que essa é a vontade de Deus, que isso pode acontecer, Ele vai me ouvir, se eu tiver fé, se eu tiver isso no meu coração. Então, isso vai acontecer. Agora, eu vou falar assim, Deus, eu quero orar e pedir para o Senhor que a minha esposa peça o divórcio, porque eu não aguento mais ela. Ela pega no meu pé, que o meu marido não para de me encher o saco, então que ele peça o divórcio. Isso está na palavra de Deus? Não está. Então isso Deus não vai me atender. Eu preciso ter a ciência de que eu posso até orar e até falar para ele isso. Mas isso ele não vai me atender, porque não está na palavra de Deus. Não é a vontade dele. A vontade dele é que ele nos transforma, nos cura e restaura os nossos relacionamentos, né? Mas, como que aí eu vou falar, então, pastora, existem pedidos que nem todos estão escritos na Bíblia. E como que eu vou saber se é a vontade de Deus ou não? Nós podemos chamar esses pedidos de pedidos circunstanciais, né? Que depende da circunstância que a gente está vivendo. Como exemplo, eu vou orar, eu recebi como posso dizer? Eu recebi uma proposta nova de emprego. Eu estou num emprego, eu estou super estabilizado, eu gosto de trabalhar nesse lugar, mas de repente eu recebi uma proposta de um emprego melhor, né? De eu vou ganhar mais. E aí? Mas e agora? Será que isso vai ser bom para mim? Ou não? Isso está na Bíblia? Vai procurar outro emprego ou não? Não está claro isso na Bíblia, né? Então, o que eu preciso fazer? Perguntar para Deus. Deus, o que eu devo fazer? Isso fala de uma tomada de decisão. Todos os pedidos que eu creio que está envolvido com tomadas de decisão, eu preciso perguntar para Deus. E, quando eu pergunto, Ele precisa me responder. Então, eu preciso esperar uma resposta de Deus. Muitas vezes nós tomamos a decisão e não esperamos o que Deus está querendo nos responder. Ah, mas eu orei, eu falei para Deus o que eu estava pensando, aquilo que eu queria. E aí a gente pergunta, e aí, o que ele respondeu? Ah, ele não falou nada ainda. Então, muitas vezes, nós seres humanos somos assim. A gente acha que a gente orou eu já fiz a minha parte, então agora eu vou lá e vou, fazer. Aí o negócio não dá certo, aí você vai pôr a culpa em quem? Em Deus. Mas eu orei. Mas, na verdade, eu esperei a resposta dele? Não. Então, nós precisamos entender que Deus tem a vontade dele. E quando eu não tenho certeza daquilo, eu preciso esperar nele uma resposta. E eu tenho certeza que aquilo que Deus responder no seu coração vai ser aquilo que Ele vai te abençoar. Muitas vezes esse emprego, estou usando o exemplo do emprego, realmente é o emprego que Deus está abrindo para você. Então, Ele vai falar com você, todas as coisas vai dar certo, mas às vezes também pode ser uma cilada para tirar você de um lugar que Deus não quer que você saia. E aí? De repente dá tudo errado, aí você troca de emprego, aí veio uma crise como a nossa, 2 semanas você é mandado embora, você fica sem emprego. E aí, o que a gente vai fazer? Mas eu orei. E aí, Deus respondeu? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo nós precisamos orar conforme a vontade de Deus. E eu preciso esperar, entender que Deus sempre vai falar para mim. Ele vai expressar, ele vai derramar sobre mim a sua resposta, a resposta da nossa oração. Mas a minha oração precisa estar ligada ao coração de Deus. O meu espírito precisa estar ligado ao Espírito de Deus. A gente precisa colocar os nossos espíritos em harmonia para entender qual é a vontade de Deus. Então, eu preciso, primeiramente, receber no meu espírito, entender que se esse meu pedido é da vontade de Deus, é aquilo que Deus tem para a minha vida, então Deus vai me abençoar. Amém?
3. Creia que você recebe o que pede. Tudo que eu estou pedindo e está conforme a vontade de Deus, eu vou receber. Eu preciso acreditar. Hebreus 11, 1. Se puder abrindo. Hebreus 11, 1 fala sobre fé. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que eu não vejo. Então, ter fé significa que eu não estou vendo ainda, mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. É como uma frase que eu escutei nesses dias e que destravou minha mente, que fala assim: primeiro eu preciso crer, para depois eu ver. Se eu não crer, eu não vou ver. Então eu preciso crer naquilo que Deus está fazendo, para depois eu ver. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: primeiro eu creio, depois eu vejo. Vamos de novo para poder firmar essa frase no seu coração? Primeiro eu creio, depois eu vejo. Agora você vai falar isso com mais fé. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Isso é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Isso é fé. Eu acreditar, eu crer primeiro naquilo que vai acontecer, para depois eu ver isso acontecendo. É como se quando nós recebemos a Cristo. Quando você aceita Jesus, você vê Jesus? Não, nós não vemos Jesus. Quando você, de repente, alguém falou de Jesus, você nunca tinha ouvido falar dele, e alguém vai falando: Jesus, ele me cura, ele me curou, ele me transformou, mas você fala assim: mas poxa, como assim? Né? Se eu não vejo ele claramente na minha frente. Quando alguém fala: Jesus morreu numa cruz, mas morreu mesmo? Eu não estava lá para ver se ele morreu mesmo, se isso existiu mesmo. Mas o que nos faz acreditar nisso? A nossa fé. Então, quando eu recebo Jesus no meu coração, eu recebo ele pela fé, acreditando que aquilo é uma verdade. Depois que eu passo a acreditar nele, ter fé nele, no seu poder, então eu passo a viver os milagres e o poder de Jesus. Não tem como eu receber um milagre de Jesus sem eu acreditar nele, que ele pode fazer. Então isso é viver pela fé. Então é eu acreditar que aquilo que eu peço, eu vou receber. Em Marcos 11, 24, diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em ação, em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, tudo que eu pedir em oração, eu preciso acreditar que eu já recebi. Então, eu vou passar a orar: Senhor, eu acredito que eu vou ganhar aquele carro novo. Eu creio porque o Senhor vai me ajudar. De alguma forma, como, eu não sei, isso é com o Senhor. Mas que o Senhor vai me abençoar, vai. Né? E de repente, vai passar um ano e você fala assim: nossa, eu nem imaginava que eu podia ter esse carro novo. Né? Então, por quê? Primeiro eu preciso crer e tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. 4, relembre a Deus a sua palavra. Temos um livro todo cheio de promessas. Né? Um livro todo cheio da palavra de Deus, cheio de promessas, de verdades de Deus para as nossas vidas. Então eu preciso relembrar a Ele todas essas verdades, essas promessas. Uma forma de nós orarmos, que gera fé dentro do nosso coração, é nós orarmos a palavra de Deus. É você pegar um texto bíblico e falar: Senhor, é começar a declarar. Se você às vezes está precisando de uma necessidade, de uma provisão de Deus, começa: Senhor, eu quero declarar que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltará. Nada vai me faltar, porque a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e vai prover todas as coisas na minha vida. Começa a declarar isso, use a palavra de Deus. Um dia que você está triste, está meio amuado, né, com ansiedade, levanta e fala assim: a palavra de Deus diz que... Esqueci o versículo, estava na minha mente.
Está em Filipenses. Alguém me ajuda? A alegria do Senhor é a nossa força. Perdão, deu um tilt. A alegria do Senhor é a nossa força. Então você vai levantar e vai começar a falar: Senhor, eu vou aqui, eu vou me alegrar. Eu estou triste sim, mas a alegria do Senhor é a minha força. Ela vai me fortalecer. Então eu vou começar a declarar isso. Então quando nós começamos a declarar a palavra de Deus, a declarar aquilo que Deus já falou, essa é a vontade de Deus. Vai acontecer. E isso vai gerar fé dentro do meu coração. Eu tenho um texto que eu falo para o André, eu falo assim: André, esse versículo é o meu versículo, né? É o versículo da Bíblia que eu falo assim, encaixa em tudo. Quando às vezes a gente está meio, né, alguma coisa, eu falo assim, eu já tenho um texto. Aí ele fala, já até sei qual é. Porque eu falo, André, não tem como, esse texto encaixa em tudo na vida. Que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, quando eu entendo que eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, tudo Ele vai fazer. Então, eu não preciso ter medo. Então, é um texto assim que eu sempre relembro dentro do meu coração. Preciso entregar meu caminho a Deus. Deus, eu te entrego essa situação, porque eu sei que o Senhor vai fazer todas as coisas. Tudo Ele fará. Então, é a gente ir verbalizando a palavra de Deus. Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, é luz para as nossas vidas. Isaías 62, 6 e 7. Isaías 62, 6 e 7. Fala assim: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da tua terra. Isso fala de nós sermos vigilantes. Não podemos descansar diante daquilo que da nossa luta, da nossa batalha. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos forjando, nós estamos lutando, nós estamos vigiando aquilo que Deus tem. Amém? Quinto passo: receba os seus pedidos na esfera natural. Então, nós precisamos receber. Primeiro, nós recebemos no Espírito. Primeiro, eu creio, eu acredito. Depois, eu recebo no natural. Meu pedido é atendido. Eles vêm no tempo de Deus. É isso que eu preciso entender. Muitas vezes, o que nos tira, que nos faz desistir, que nos tira a perseverança, é que nós não entendemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eles vêm no tempo de Deus. E depois que a gente passa por aquela situação, a gente fala, nossa, é verdade. Ainda bem que aconteceu dessa maneira, porque isso foi o melhor. Mas no momento a gente não entende, né, da situação. A gente quer logo, quer logo, quer logo. Mas eles vêm no tempo de Deus. E por que muitas vezes Deus não responde logo às nossas orações? Já sentiu isso? Eu já. Parece que Deus está demorando demais. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso disso. Eu preciso tomar uma decisão. E Deus está demorando demais para me falar comigo. Né? Então, por que será que Deus demora para nos responder? 5 coisas. Primeiro, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Preciso entender isso. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, e eu não sei nada. Então, Ele sabe o que vai acontecer depois. Então, o tempo dele é diferente do meu tempo. Preciso entender que o tempo dele é melhor. Segundo, resistências demoníacas. Né? Satanás não quer que você seja bem-sucedida. Satanás e seus demônios não querem que você seja abençoado. Então, pode haver alguma resistência demoníaca, né, diante disso. Terceiro motivo, podemos usar o livre-arbítrio. Nós mesmos podemos retardar as respostas de Deus, quando nós não agimos conforme a vontade dEle. Então, muitas vezes Deus fala, viu, espere, você não, já está dando o seu jeitinho para resolver a situação e pronto. Aí Deus tira o pé. Ele fala, então tá bom, você tem um livre-arbítrio, você escolhe, você tem as suas decisões. Então, as minhas decisões vão interferir naquilo que Deus na resposta de Deus para a minha oração. 4, o Senhor deseja uma parceria conosco. Ele quer trabalhar junto conosco.
Ele deseja trabalhar junto. Ele quer que nós trabalhemos junto com Ele e vamos seguindo ali o projeto e o plano que Ele tem para as nossas vidas. E quinto, o Senhor valoriza o nosso viver em unidade com o seu coração e uns com os outros. Deus valoriza viver aquilo que Ele tem para conosco. Ele quer que nós estejamos na sua presença. Ele quer que nós estejamos ali clamando por Ele. Nós nos derramamos, nos quebrantamos na presença dEle. Ele valoriza esse momento. Então, porque se Ele respondesse tudo rapidinho, a gente ia falar, Senhor, abençoa para que eu tenha um carro novo, em nome de Jesus. Pum, um carro novo. Aí eu só vou falar com Deus de novo ano que vem, quando eu precisar trocar o carro de novo. Não é? Nós somos assim, só vamos, muitas vezes, só vamos até a presença de Deus quando nós necessitamos de algo. Então Deus fala assim, então já que Ele só está vindo quando pede, eu vou aproveitar deste momento. Então vamos esperar um pouquinho aí para responder, porque Ele vai estar mais conversando comigo. Eu vou poder abençoar Ele além do que um carro novo. Né? Então Deus, Ele valoriza esse momento. E também quando, muitas vezes, quando nós queremos algo de Deus, nós chegamos e nos unimos uns com os outros. Olha, vamos nos reunir em oração, vamos orar junto, para a gente clamar a Deus por isso. E isso Deus valoriza também, que fala da unidade do seu corpo. Né? Então, 5 coisas que retardam as respostas de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso, resistências demoníacas, podemos usar o livre-arbítrio, o Senhor deseja uma parceria conosco, e o Senhor valoriza o nosso viver em unidade com o seu coração e uns com os outros. Eu creio que Deus tem ministrado nesses 5 passos. Eu tenho vivido isso. Eu estava orando nesses dias, no sentido do que o Senhor queria ministrar ao meu coração. E eu estava olhando esse livro que eu tinha lido, e eu vi esses 5 passos e eu falei, essa é uma verdade que o Espírito Santo gera no nosso coração. Isso é aquilo que Ele quer. Então, para concluir, eu queria só terminar com um testemunho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, que é realmente a gente viver pela fé, que a gente viver aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Como todos sabem, nós recentemente perdemos o nosso pastor Beto, Foi um tempo bem difícil para a gente em casa. E nisso tudo, que aconteceu com a perda dele, com o falecimento do pastor, a gente teve algumas outras consequências. Que, no caso, a minha avó também pegou Covid, também está no hospital, está até agora no hospital. Isso já se passaram, acho que quase 40, está completando, acho que quase 40 dias. E eu me lembro muito que quando, na semana que o pastor faleceu, a gente tinha acabado de perder ele, nos dias, meu coração já começou a pensar, porque eles tinham tido contato com os meus avós, e aquilo apertou meu coração, e eu falei assim, Deus, por favor, proteja eles, E eu já comecei a orar com isso, mas, enfim, minha avó precisou ir para o hospital, deu positivo, eles foram, e a situação dela começou a agravar, até que ela foi para a UTI. E eu me lembro que um dia eu não conseguia nem dormir. Desculpa se eu mencionar, porque é uma situação que a gente está vivendo ainda. Mas eu lembro que eu acordava todas as noites. Todas as noites. Eu me acordava e eu orava muito por ela. E o que Deus me fez é orar o Salmo 91. E eu li aquele salmo declarando na vida deles. Todos os dias. Eu acho que foram muitos dias. E eu orava aquilo. Então eu declarava, Senhor, o Senhor minha avó habita na sombra do Altíssimo, nenhum mal vai atingir ela. E eu fui declarando aquele salmo todos os dias. Eu acordava de madrugada, eu declarava aquele salmo na vida dela, dos meus avós, de Deus. E eu me lembro também de alguns momentos da gente se reunir em oração, eu com as meninas, com as supervisoras, a gente marcava de orar pelo Zoom, pelo WhatsApp, e ali a gente se reunia em oração. Mas meu coração ainda estava apertado, eu ainda não conseguia entender o que Deus tinha para tudo isso. Eu falava assim, poxa vida, Deus, a gente já perdeu o pastor, será que já não está bom? Eu me lembro de fazer essa oração.
E um dia, nesse momento, o André olhou para mim e falou assim: Letícia, a gente precisa entender, a gente precisa crer para ver. E quando ele disse isso, aquela palavra veio como rema dentro do meu coração. Entrou dentro de mim e eu falei assim: realmente, eu preciso crer para ver. Se eu não acreditar que eles passarão por essa situação e ela sairá ilesa, eu não vou ver. Se eu mesmo não acreditar que Deus é poderoso para fazer isso, eu não vou ver. E foi quando eu comecei a declarar isso. Todas as vezes que o medo, e vou falar para você, o medo sempre bateu a porta, sempre vinha no meu coração. Mas eu falava assim: eu preciso crer para ver. Deus é poderoso. Aí eu trazia a memória: o Senhor curou. Quantas pessoas Jesus curou? Então Jesus pode curar a minha vida. Ele pode curar. Eu preciso acreditar nisso. E quando eu comecei a acreditar, a minha oração começou a mudar. Eu me lembro de um dia que eu falei assim: bom, chega, Deus, o Senhor sabe o que eu estou pedindo. Agora eu vou começar a agradecer pela cura dela. Eu vou agradecer o Senhor porque o Senhor está guardando a vida dela. E eu mudei a minha oração. Eu já tinha dito ao Senhor o que eu queria. E aí eu comecei a agradecer. Deus, eu agradeço porque o Senhor está guardando a vida dela. A tua palavra diz isso, que o Senhor está guardando. O Senhor está protegendo ela. E eu me lembro de um dia de eu estar na minha cama e eu falei assim: Senhor, por favor, eu preciso que o Senhor fale comigo através da sua palavra. E eu fui, todos os versículos que eu lembrava, eu ia lá e eu lia. Todos. Eu lembrava de um versículo, eu abria e eu lia. E aí eu fui pro Coringa. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Mas só que mais para baixo um pouquinho, tem o versículo 7. Salmo 37. Deixa eu abrir aqui. Salmo 37, 7 diz assim: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. A primeira parte que fala assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Essa palavra entrou no meu coração também, como uma palavra rima. Deus falou assim: aguarde com paciência. Você precisa ter paciência. E eu me lembro que até um dia eu conversando com a minha tia, eu compartilhei com ela essa palavra. Eu falei assim: Deus falou que a gente precisa ter paciência. As coisas vão acontecer, mas a gente precisa ter paciência. Aguardar com paciência. E foi quando eu entendi que eu precisei relembrar a palavra de Deus. E aí, com tudo isso, a minha avó foi melhorando. Cada dia as notícias vinham melhores. Até que ela teve alta do hospital, né? Ela foi para casa. Agora ela precisou voltar de novo, que deu um outro probleminha. Mas, e aí eu me lembro que no dia que ela voltou, né, eu recebi a notícia de que ela ia voltar para o hospital. Naquele mesmo dia tinha um devocional que falava que Jesus tinha curado o cego Bartimeu. E fala que quando Jesus curou, ele primeiro passou a lama nos seus olhos e falou: o que você vê? Ele falou: eu vejo como pessoas andando como se fossem árvores. Então Jesus foi, passou de novo, e então ele conseguiu enxergar. E aí naquele momento eu entendi que quando Deus faz milagre, ele é por completo. Ele não é pela metade, ele faz por completo. Eu só preciso aprender a aguardar com paciência. Então aí isso entrou no meu coração. E assim, a minha mãe está com a minha avó hoje lá no hospital. E ontem eu liguei para ela, já está super bem, sem oxigênio. Já logo já vai ter, nós cremos, né, na alta dela, ela ainda está no hospital. Mas dentro de mim já não existe mais aquela dor e aquele sofrimento, aquele desespero. Mas existe uma esperança. É uma fé que nos faz mover montanhas. Quem viu a forma que ela ficou e todo o estado que acontece, fala assim: gente, isso é uma montanha, isso não vai acontecer. Mas a nossa fé, ela pode mover montanhas. Eu preciso acreditar, eu preciso viver isso,
Eu preciso verbalizar os meus pedidos ao Pai. Eu preciso dizer as minhas necessidades a Ele, para que Ele possa me ouvir. Eu preciso receber dentro do meu espírito aquilo que Ele tem. Porque quando eu alinho o meu espírito em Deus, as coisas acontecem. Eu preciso crer e receber que aquilo que eu estou pedindo eu vou receber. Crer primeiro, para depois eu ver. Primeiro eu preciso crer, acreditar, depois eu ver. Eu preciso relembrar que Deus, eu preciso relembrar a Deus da sua palavra. Ela é viva. A palavra de Deus é viva e poderosa dentro de nós. Nós precisamos relembrar e falar: Deus, é isso que a tua palavra diz. É isso que eu quero viver, é isso que eu vou viver. Não é morte, não é desgraça, não é tristeza, mas é vida que Deus tem para as nossas vidas. Então receber no natural, então ver aquilo que Deus tem, ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Quero convidar você a se levantar do seu lugar, você que está em casa, se você puder parar o que você está fazendo agora, por um instante colocar as mãos no seu coração. Se você puder aqui também, coloque as mãos no seu coração. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo possa encher o seu coração de fé, para que o Espírito Santo possa mudar a sua mentalidade agora, e você possa passar a orar com fé. Orar com fé. Não simplesmente orar porque você deve orar, porque todos falam que deve orar, ou porque você está desesperado e esse é o seu último recurso. Não, mas você vai orar agora por fé. Você vai orar por você mesmo, você vai orar pelos outros, e isso vai acontecer. A resposta vai vir porque você vai ter fé. Você vai ter fé, você não vai mais depender da oração dos outros. Não que, mais uma vez eu quero dizer, não que a oração do outro não seja eficiente e que ela não vai chegar até você, mas você vai receber com fé. Você vai orar pelo outro, você vai orar pelos enfermos, eles serão curados. Você vai orar por alguém que está endemoniado e vai expulsar os demônios. Você vai declarar a um monte algo impossível, e aquilo vai acontecer porque vai ter fé dentro do seu coração. Você vai acreditar, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida, a manifestação de Deus na sua vida. Senhor Jesus, vem sobre as nossas vidas agora. Espírito Santo, eu oro para que o teu Espírito possa gerar fé dentro dos nossos corações, para que a nossa mentalidade agora se transforme na mentalidade de Cristo. Não mais uma mentalidade de medo, não mais uma mentalidade de insegurança, não mais uma mentalidade de temor, de falta de fé, não, mas eu quero declarar agora uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade de fé, de ousadia, de perseverança, uma mentalidade que se disponibiliza na presença de Deus. Eu quero declarar agora pessoas sendo transformadas, a nossa mente sendo transformada agora, e o nosso coração se posicionando na tua presença, o nosso coração desejando estar na tua presença, o nosso coração tendo fé, tendo ousadia, tendo o poder de Cristo. Nós recebemos nesta manhã o poder de Cristo. Nós recebemos, ó Pai, e nós declaramos que tudo aquilo que nós pedimos conforme a tua vontade acontecerá. Tudo aquilo que nós pedimos conforme a tua vontade acontecerá.
como diz a tua palavra, portanto lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se acontecerá. É isso que diz a tua palavra. Se nós orarmos e pedirmos e acreditarmos, acontecerá. Senhor, que possamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós declaramos a tua palavra, Senhor. Nós declaramos a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
Glória a Deus. Nesses dias, quero te motivar. Você verá a glória de Deus. Quero te motivar a mudar a sua perspectiva de oração, a orar com fé. E quero também pedir para que você fique atento nas nossas mídias sociais. Agosto, nós começaremos com o nosso Agostorando. Então, eu creio que será um Agostorando diferente. Será um Agostorando com fé, com ousadia. Será um Agostorando onde nós vamos ver as respostas de Deus nas nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos começar, nós vamos ter o jejum. Nós vamos estar depois lançando as datas certas. Mas na primeira semana nós vamos estar jejuando doces e refrigerantes. Depois nós vamos estar jejuando massas. E por último carne, né? Mas fique atento, não deixe de participar. Não deixe de participar, porque quando nós oramos, nós jejuamos em unidade, Deus ordena a sua bênção. Isso está na palavra. Isso é a vontade de Deus. E isso nos faz ser perseverantes. Quando nós oramos e jejuamos, nos torna perseverantes naquilo que Deus tem, no propósito. Isso gera fé dentro do nosso coração. Quando Deus retarda a sua oração, a sua resposta, Ele está gerando fé, Ele está trabalhando em nossas vidas. Então, leve isso com você, né? Participe do Agostorando, participe conosco, participe do jejum. Não tente negociar com Deus, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, o propósito de Deus, você vai ver a glória dele sendo manifesta. Amém? Deus abençoe e um bom domingo para cada um de vocês.